Boa noite a todos. Dando sequência ao nosso ciclo de conferências aqui em nosso espaço Caminho da Luz, o tema que nós escolhemos hoje para conversar com todos vocês é drogas e espiritualidade. Muitas pessoas me perguntam sobre quais os efeitos das drogas no ser humano, na consciência, no espírito humano, né? O que acontece com um drogado logo após a morte? Por que nos centros espíritas se fala muito nessa questão? Vamos tentar discutir o efeito das drogas e o que ela causa no corpo espiritual, no perispírito, no corpo astral, essa coisa toda. Vamos também falar sobre essas culturas, essas religiões até, seitas, que utilizam de algum tipo de droga, de algum chá alucinógeno para, vamos dizer assim, com o intuito de ampliar a sua consciência espiritual, né? Ayahuasca, né? O poder do vegetal, a erva, alguns chás que as pessoas usam em rituais, na tentativa de expansão da consciência. Vamos discutir isso e colocar os nossos pontos de vista para que cada um de vocês tirem as suas próprias conclusões do que é melhor no seu caminho espiritual. Tá? Porque as pessoas às vezes acabam tentando de tudo para conquistar uma abertura, para conquistar um crescimento espiritual, e às vezes a gente pode andar por caminhos errados. Tá? E aí a gente pode se dar mal. Então vamos começar com a história das drogas, né? Na verdade, vamos falar dessas drogas mais modernas, tal, né? Na década de 60, quando houve o grande movimento de contracultura nos Estados Unidos, tá? Começou a entrar no mercado drogas sintéticas fabricadas em laboratório, né, por pesquisadores que estavam tentando encontrar substâncias que atuassem no cérebro e, através dessa atuação no cérebro, poderia causar expansão da consciência, aumentar o poder mental. Ou seja, eram terapeutas, psiquiatras, psicólogos testando drogas modernas para ver o que é que acontecia, para testar qual é o potencial real do cérebro humano, da natureza humana, usando estimulação química. Esse era o projeto. Tá? Muito bem. Nós vamos dizer aqui, nós vamos classificar as drogas, nós temos o álcool, né, que também é considerado droga, tá? Nós não podemos esquecer disso, não é só, né? Nós temos as drogas naturais, chamadas naturais, que vêm direto da natureza, como a maconha, você está entendendo? Algumas substâncias que são naturais, os próprios chás, esses chás, ayahuasca, né? Que são cipó, mas aquela planta especial que os negros preparam, né? O pessoal que vai tomar chá de lírios, chás alucinógenos, porque cada droga ela tem um efeito específico no ser. Tem imunodepressores, tem o êxtase, tem isso, aquilo, né? Então cada droga atua de uma forma diferente. E tem um grupo específico de drogas que são alucinógenas, que causam alucinações, aquelas famosas viagens loucas, aquela coisa que era bem típica da década de 60. Né? Nós vamos discutir isso também. As drogas naturais, as drogas sintéticas, né? Aquelas fabricadas em laboratório, né? A base de elementos, às vezes até na cocaína é um elemento sintético. Você tem o ópio, que é extraído da papoula, e depois do ópio você pode ter a heroína também. Uma série de drogas que são derivadas, né, de certas classes. Por exemplo, nós vamos falar muito sobre a cocaína, por exemplo, desde o século passado, retrasado, né, ela já era estudada. Inclusive, não sei se vocês sabem, Freud era um grande usuário de cocaína. Só que vocês têm que entender que naquela época ele estava usando aquilo como ferramenta de pesquisa. Não era uma droga proibida. Né? O Freud fumava demais cachimbo, sabe? E ele pegou um câncer na boca
Nossa, que acabou com a vida dele. Né? Ele sofreu demais com câncer na boca, o Freud. Mas para você ter uma ideia, eles eram em dois amigos, né? Dois cientistas na época que usavam cocaína, tá? Para pesquisar tal, a cocaína e tudo mais. E este amigo dele foi o grande inventor da xilocaína, que é um derivado da cocaína para anestésico. Os anestésicos que vocês usam quando dão uma injeção para fazer operação local, operação no dente, dentista, é tudo à base de cocaína. É um derivado da cocaína que chama xilocaína. Tá? Então é óbvio que quando você está trabalhando nesse nível científico de pesquisa, alguns elementos causam, né? Mas você pode criar coisas muito boas a partir daí. Né? Nós podemos até falar que tem grupos de médicos e terapeutas que usam em doses corretas a maconha para tratamentos de algumas doenças, para tratamento de algumas síndromes. Aí, bom, mas vamos falar do que realmente nossa proposta do nosso curso. Nossa proposta dessas nossas palestras são palestras esotéricas, né, onde a gente vai abordar não esse cunho que está todo mundo com o saco cheio de saber das drogas. Nós vamos querer entender mais o lado espiritual, né, o lado esotérico da coisa. Tá bom? Tudo bem. Então vamos lá. É isso que nos importa no nosso trabalho. Então na década de 60, gente, começou a haver a chamada contracultura, né? Certo? O chamado movimento hippie. Né? Esse movimento hippie, o auge dele foi exatamente a música, o sexo livre e o uso aberto e indiscriminado das drogas. E uma das drogas mais usadas, que foi extremamente difundida na época, era o LSD. LSD. Até tem uma música dos Beatles, né, que chama Lucy in the Sky with Diamond. Né? Lucy in the Sky with Diamond, que é, né? Lucy in the Sky with Diamond, que é uma alusão ao LSD, tá? Eles falam que não, mas no fundo todo mundo sabia que era na época, né? Então, é exatamente o que aconteceu. O LSD foi uma droga desenvolvida pelos laboratórios americanos, ok? E muitos cientistas se interessaram pelo uso, pela pesquisa dessa droga a nível da consciência humana, a nível da mente humana, tá? Então, o FBI e a CIA, eles eram indivíduos que estudavam isso adoidadamente. Tá? Tem até denúncias que o FBI, para saber qual o efeito que a droga possuía, eles iam em festas, né, até de classe alta tal, e colocavam LSD na bebida das pessoas, sem as pessoas saberem, para eles estudarem os efeitos dessa droga a nível coletivo. Tá? Porque eles estavam muito interessados em usar isso como arma de guerra, sabe? Como arma química, como técnicas para você dominar a consciência das pessoas, ou lavagem cerebral, tal, sabe? Usar drogas com o efeito de você controlar a mente das pessoas. Eles queriam saber até que ponto uma pessoa com certas doses de droga poderia falar a verdade, falar a mentira, sabe o soro da verdade, sabe aquela coisa toda, aquelas drogas, quando ele vai interrogar um cara, injeta, ele não consegue mentir, que é o chamado soro da verdade. Então eles estavam nessa época fazendo muitas pesquisas com drogas que afetavam a mente do indivíduo, para ver até que ponto essas drogas poderiam ser usadas como ferramentas, né, ou até armas de guerra. E um grande cientista, um papa na universidade americana, nas universidades, né, ele era um psicólogo, né, um psicoterapeuta, e ele começou a usar o LSD e fazer seus estudos com os próprios alunos. Então ele reunia os alunos, tá, dava LSD para todo mundo e todo mundo lá ficava viajando, tal, e as pessoas iam descrevendo essas reações, tal, né? Mas vocês têm que entender que nessa época não era proibido. A droga não era uma droga proibida. Quando acontece então a grande contracultura, o grande movimento hippie, né?
a coisa começou a crescer e ficou como um dos grandes ícones do movimento hippie da década de 60, o uso coletivo de drogas. Então as pessoas se reuniam às vezes em centenas, até chegou às vezes a reunir num parque nos Estados Unidos, mais de 15, 20 mil pessoas, e um cara, ele coordenava, ele era um dos papas, ele coordenava a distribuição de LSD para a massa. Porque eles achavam que essa droga era a grande droga da libertação, a grande droga que levava o indivíduo a estados de consciência elevado. E, sabe, então, era um jeito de fazer com que todo mundo tinha direito a viver essa viagem. Eles achavam isso. O cara que usava essa, que tinha esse conceito. Tá? Então, veja, eles tinham esses conceitos. Então, as pessoas distribuíam essas drogas, geralmente elas distribuídas gratuitamente. Para grandes massas, em show de rock e tal, entendeu? E esse cientista, um desses papas do LSD, ele acompanhava muito esses grupos, ele ia e tentava estudar. Ok? Depois eu vou contar muito a história dele, quando ele abandonou esse estudo das drogas, mais tarde depois foi para a Índia, para estudar os gurus, os mestres indianos, que tinham experiências psíquicas avançadas, sem nenhum uso de droga. E você vai ver que no final da vida ele se converte ao caminho indiano, ao caminho do yoga, ao caminho de alguns mestres que demonstram poderes psíquicos incríveis para ele. E ele não acreditava nisso, ele foi na Índia para fazer uma pesquisa em loco. Porque ele acreditava que só através de drogas e efeitos químicos é que o indivíduo poderia viver estados elevados, alterados de consciência. Muito bem, a droga, ela fazia o quê? Ela levava o indivíduo, presta bem atenção, a estados alterados de consciência. Basicamente, esse é o termo técnico que os cientistas usam. Tá? Muito bem. Quando as pessoas estavam nesta fase, ninguém sabia aonde que isso ia dar, concorda comigo? Tá? Muito bem. Então houve uma grande difusão das drogas. Basicamente, desde tempos imemoriais, quando o ser humano, desde a época romana, cria o álcool como base das suas bebidas, né? Percebia-se o quê? Que quando você tomava o álcool, o vinho, né? Todos os derivados, bebidas destiladas, fermentadas, que geravam esse álcool dentro dela, esse álcool dava aquelas sensações muito diferenciadas, acalmava ou deixava a pessoa alegre, num outro estado comum, que não era o normal de sua consciência. Isso já trazia para as pessoas um gosto de usar a bebida, porque tirava o indivíduo de um estado normal de consciência e levava-o a um estado diferenciado de consciência. Para muitos, né? Isso era uma viagem. Isso tirava o indivíduo, às vezes, de uma vida muito dura, oprimida, de emoções normais de suas vidas, que às vezes o indivíduo... Existiam muitos motivos psíquicos para o indivíduo buscar esses estados alterados de consciência. Ok? Você vê que o motivo pelo qual os hippies começaram a buscar esses estados alterados de consciência é exatamente para sair de um estado normal em que a sociedade era escravizada, era androide, era robô, os jovens eram androidizados e fabricados para ir lutar no Vietnã, certo? Defender interesses completamente babaca de políticos e de meia dúzia de poderosos, né? E os jovens tinham que morrer por esses interesses. Então, exatamente os jovens, quando eles começaram a acordar, eles começaram a querer um novo horizonte. Porque eles queriam uma saída. E que saída se apresentou em primeiro plano? Então, as drogas pareceram uma nova saída.
que davam a eles um caminho. Existiam muitas pessoas no próprio movimento hippie que percebeu que não era por aí. Inclusive os próprios Beatles, né, eles usaram muita droga, muita droga. Mas chegou um determinado momento da vida deles que eles perceberam que não era por aí, que a droga não levava ninguém a nada. E os estados alterados de consciência que a droga proporcionava não eram estados reais. Eram estados alucinógenos mesmo, alucinados, que não trazia nenhuma transcendência espiritual, não trazia nenhum estado real de elevação do espírito da alma. Foi exatamente por causa disso que aí você tem John Lennon, você tem o George Harrison, principalmente indo até a Índia, buscar conhecimento dos mestres indianos, e até trouxe para a Inglaterra o Maharishi Mahesh Yogi, né, para fazer um grande movimento de meditação, de yoga, exatamente no meio do movimento hippie. Tá? Exatamente no meio do movimento hippie. Aí, por isso que tem uma fase nas próprias músicas do John Lennon e dos Beatles que entra o orientalismo muito forte. Nas próprias letras, nas próprias canções, na música, né, tocando cítara, um monte de coisa. Uma influência muito forte da Índia, do Oriente, né, nessa música. E você vai ver, e depois você vai ver que o John Lennon se torna um tremendo de um pacifista, um indivíduo com visões extremamente, né, mais cósmica, mais transcendental, mais espiritual, né, e um dos grandes movimentos hippies da década de 60 era exatamente paz e amor e não a guerra, né? Ou seja, faça amor, não faça guerra, né? Naquele conflito da guerra do Vietnã, tinha acabado a guerra da Coreia, aquela coisa toda. E o mundo nesse caos aí, então, a rebelião dos jovens. As drogas foi um alimento de fuga, um elemento de fuga dentro da rebelião dos jovens, tentando buscar novos horizontes. Então, cá? Tudo bem. Então, nós temos que entender o momento em que a droga foi usada e o tipo de droga que era usada. Então, o que acontece? O LSD começou a ser muito famoso, ele era um alucinógeno. O que é um alucinógeno? Quando o cara toma uma droga, o LSD, puta, ele viaja, ele começa a ver coisas que nunca viu, vê elefante subir na parede, lagarto. As descrições que as pessoas fazem, né, são... E, por exemplo, nós que somos espiritualistas, médiuns, videntes, espiritualistas, desde a infância, sem uso de nenhuma droga, então nós sabemos como é o plano espiritual, como é a visão de um espírito, como é você ver uma aura de uma pessoa, né? O que é uma abertura real dos seus chakras superiores. E todas as descrições que os drogados tinham e passavam para o cientista, nenhuma delas entrava em harmonia ou em concordância com uma visão real espiritual. As pessoas não estavam elevando as suas consciências. Elas não estavam tendo contato, uma abertura para ter contato com seres da luz, com seres superiores, sabe? Com seres extraterrestres. Não. Elas acabavam tendo alucinações dentro da sua própria mente. Viagens de uma loucura extrema. A coisa chegava a ponto, isso teve muitos casos, que o indivíduo tomava droga, ele se sentia tão poderoso, tão não sei o quê, mas tão não sei o quê, que ele achava que ele podia voar. E quantos deles não saltaram de prédio nos Estados Unidos? Saltavam de janela de prédio achando que ia voar. Entendeu? Aí se esborrachavam lá embaixo. Vocês estão entendendo? Né? A partir de então, depois de um tempo que as pessoas experimentavam LSD, o que acontecia? A pessoa já enjoava, era sempre as mesmas coisas, puta, tal, né? Vamos experimentar outra. Aí começavam a ir atrás de outras drogas. Vamos tomar chá de lírio, vamos fumar ópio, né? Vamos usar heroína. Então começou a entrar heroína nessa época também, que é um derivado da papoula, que é muito forte. Né? É um negócio terrível, né? Droga sintetizada também. E é exatamente a heroína que matava os caras de overdose com muita facilidade. Se você vê os grandes cantores de rock, tal, os grandes indivíduos que morreram de overdose, foi exatamente pelo uso de heroína. Que era uma droga injetável.
O LSD não, o LSD podia ser tomado em comprimido, as pessoas jogavam no suco das pessoas, nas bebidas, né, tomavam, em festa, todo mundo ficava louco. Você está entendendo? E a heroína foi uma das primeiras drogas que eram necessárias ser injetável. Sabe? Então era direto, era um pau direto no cérebro do negro, né? Caía na corrente sanguínea, o negro entrava no... E também entrava num êxtase, numa viagem diferente do LSD, mas com os mesmos princípios às vezes. Então, resumo, essas pessoas, elas estavam buscando alguma coisa, talvez de uma forma errada. Sem um líder espiritual de verdade, sem um grande mestre, essas coisas novas surgindo, as pessoas loucas para buscar novos estados. Porque álcool todo mundo usa, né? Quem não usa álcool? Quem não já tomou um porre de álcool na vida para saber a sensação que dá, a experiência que dá na consciência. E quando os indivíduos não estavam satisfeitos com a experiência psíquica do álcool, com a euforia que o álcool trazia, começavam a buscar outras drogas, a maconha, começavam a buscar drogas sintéticas para cada vez mais viver emoções ou experiências da consciência ou essas viagens que na verdade ninguém sabia onde ia dar. Resultado, quando as pessoas começaram a perceber que os grandes líderes desse movimento hippie começavam a morrer de overdose, e a maioria morreu, a maioria dos líderes de banda, de rock, cantor, Jimi Hendrix, né, Jenny Joplin, e um monte de pessoas importantíssimas daquele movimento começaram a morrer. E certamente, na época, o governo americano não impediu isso. O governo americano não fazia um patrulhamento porque ele queria que o movimento hippie se destruísse por si só. Porque esse movimento estava causando muito impacto e perturbando demais o sistema de vida americano e o próprio sistema político e ideológico da época. Porque os jovens eram uma maioria, como se fosse uma grande revolução. Quantos movimentos para o final da Guerra do Vietnã não foi lá na frente da Casa Branca e Washington? Isso perturbava muito a ideologia política do país. Então, isso era incomodar, ou seja, o movimento hippie, esse movimento da contracultura, principalmente liderado pelos jovens, ele atrapalhava demais a política e o alto estado, o escalão americano de poder. Então, eles sabiam que se introduzisse isso, ele matava os líderes. E que aí os jovens não tinham capacidade de decisão própria, porque a droga deixava o indivíduo completamente sem vontade de nada, largado, meio confuso, né? E morriam às vezes em crises. E, durante todas as pesquisas feitas pelos cientistas usando essas drogas, a única coisa que eles perceberam a fundo é, primeiro, os estados alterados que essas drogas provocavam era, simples distúrbios bioquímicos do cérebro. Distúrbios bioquímicos do cérebro. Ou seja, toda a viagem, toda a alucinação causada era um fenômeno cerebral. Não era, por exemplo, uma viagem real. Vamos supor, você toma uma droga, sai de corpo astral, o seu corpo astral vai viajar, você tem contato com mestres, visita. Uma droga não provoca uma projeção astral consciente. Nenhuma conhecida. 2. O pior aspecto da droga é você não tem, presta bem atenção, controle da experiência. Você não tem controle da experiência. Ok? Quando a droga faz o efeito, você perde totalmente o controle do teu ser. A viagem acontece de forma completamente louca, como se fossem sonhos esporádicos, você sonha acordado, né? Como se fosse um sonho, tudo que às vezes acontece num sonho, você está dormindo, viaja para cá e acontece isso, aquilo começa a passar tudo na sua frente, como se despertasse a capacidade de sonhar acordado,
E a gente sabe que os sonhos é uma puta de uma loucura, um monte de confusão dos seus anseios, dos seus desejos, das suas frustrações, tudo aflora ali. Né? E você não tem controle. Por exemplo, a pessoa quando tomava... Eu tenho um amigo que contava para mim que ele tomava chá de lírio, ele ia no campo, pegava esse lírio de campo, fazia o chá, ou chá de cogumelo, que também pegava os cogumelos, né, e fazia o chá, e tomava aquilo dava uma alucinação. E o indivíduo, ele disse assim que era tão louco, que tinha um período, né, nas primeiras 5, 6 horas, o nego, puta, ele viajava, não tinha controle. Aí, ele disse que 3 ou 4 dias depois, ele tinha passado o efeito praticamente, mas ele estava andando na rua, de repente, pô, caía, entrava na puta viagem 4 dias depois. Você está entendendo? Algum resquício químico do treco ainda ficava no cérebro, de repente disparava, o nego não tinha controle daquilo. Ele caía na rua, sentava, deitava, ficava louco, tendo visões, alucinações. E quando a droga está em efeito, você não controla a sua experiência. E a gente sabe que no orientalismo, por exemplo, principalmente no Tantra Yoga, a própria palavra Tantra significa controle. Você é o senhor do teu ser. Você tem que estar constantemente no controle. Para dirigir, né? Ou seja, para ser uma coisa real. Então aqui você não tem controle da experiência. Acontece o que tiver que acontecer. 3. E nas pesquisas observadas pelos cientistas, mesmo que eu fiz muita pesquisa junto aos cientistas para ver esses estudos onde levar, o que realmente acontece com o uso disso. Aí você fala, por que as pessoas querem, usam droga e não saem da droga? O que tem de bom na droga, né? Por exemplo, a cerveja, por que as pessoas não param de tomar cerveja? Se eu fizer uma lei agora para tomar cerveja, todo mundo vai parar de tomar cerveja? Não vai, porque tem uma coisa de gostoso, de bom. E cigarro? Quantas campanhas a gente não faz para as pessoas pararem de fumar? As pessoas deixam de fumar? A gente fala que é ruim, causa câncer, causa doença, causa isso. Deixam de fumar? Então não vamos falar de cigarros normais também, dentro das drogas, mas até as drogas, o que elas causam? Por que as pessoas... é porque eu sou viciado, me viciei, meu organismo me viciou. Tudo bem. Mas por que você se viciou? Muito bem, você não tem controle da experiência. Segundo, o uso contínuo de determinadas drogas destrói. Destrói, estou falando que destrói. Destrói células do cérebro. E de outras partes do corpo, a gente chama de células nervosas. E essas células destruídas, elas não são recuperadas, porque células nervosas não se reproduzem. Você está entendendo? Uma vez morta, já era. Então, nós temos muitos casos de pessoas que vão usar a droga, entra num estado de tal perturbação e não volta mais. Não volta mais. Fica louco. Você está entendendo? Aí, cada pessoa, tem pessoas que tomavam e não acontecia nada, mas tem pessoas que uma única vez que ingeriu LSD, não voltou mais. Entrou na loucura e ficou naquele nível de consciência maluco, ficou louco, maluco. Podia internar o cara que não era normal mais. Tá? Então, as famosas destruía mesmo, entrava em colapso do sistema. E o uso contínuo para algumas pessoas também levavam as pessoas a esses estados. As pessoas queimavam o cérebro, a gente falava assim, torrava o cérebro, era uma torradeira, torrava o cérebro, o cara nunca mais batia. Então veja bem, quando você começa a colocar na balança as vantagens e as desvantagens de se usar a droga, você vai se perceber que no final não leva a nada, só leva à autodestruição. Isso cientificamente, por isso que hoje se combate a droga. Porque cientificamente comprovado, ela é extremamente prejudicial à saúde. Senão o nego liberava, que nem libera a cerveja, que nem libera, sabe? Libera, fazer o quê? Né? Muito bem. Do ponto de vista, às vezes muitas pessoas me perguntam, Laércio, mas maconha é fraquinha, não dá nada, mas eu não sou viciado, eu sei usar. Cara, não é uma questão de você saber usar.
Não existe droga leve e droga pesada, porque uma coisa leva a outra. Eu conheço pessoas que eram viciadas em maconha, e viciada mesmo, a ponto de roubar para comprar maconha. Porque não tinha dinheiro e fazia de tudo para fumar maconha. Ou seja, o que ela perdia? Ela perdia o controle. Ou seja, ao invés dessa droga ser um grande benefício para a expansão de sua consciência, para o despertar de um nível superior da sua consciência, passava a ser, na vida da pessoa, um processo de autodestruição mesmo. Tirava ela completamente do seu alinhamento, tirava ela completamente de uma organização social, de um ser equilibrado. Porque você pode ser um rebelde social. Eu sou um rebelde social. No entanto, eu não sou louco. Eu tenho meu equilíbrio, eu tenho toda a minha personalidade. Você está entendendo? É isso que você tem que ter. Você tem que ter o seu equilíbrio, sua personalidade. Você pode ser um médium, um espiritualista, mas alguém centrado, alguém que sabe o que faz, sabe o que diz, sabe o que conversa, sabe o que discute. Porque quando você pega um cara nesse pote, ele não fala coisa com coisa, ele não fala nada com nada, não tem nem como você conversar com o cara. É ou não é verdade? Você está entendendo? Se você quer entender disso, vai numa casa de recuperação de drogados. Vai lá e senta com os caras e vai levar as ideias com os caras. Você vai ver como o cérebro do cara está queimado. Você vai ver como o cara ele não sabe o que é realidade e o que não é realidade. Ele está completamente deslocado. Porque a recuperação química, da dependência química, é complicado. E acontece que a partir do momento que muitas drogas novas foram entrando no mercado, hoje em dia, por exemplo, existe o derivado da cocaína, que é o crack, né? Que é aquelas pedras de crack que você fuma. As pesquisas dizem que é questão de segundo para aquilo atingir teu cérebro e o nego entrar aí. E o pessoal fala que é uma fumada que você dá na vida que você já está viciado. Ela agarra, ela prende e ela pode destruir você numa única fumada. Ela lesa o controle do teu cérebro. Aí você vê jovens na rua, molecada, fumando crack, São Paulo, essa coisa toda. E aí você tem toda uma indústria, né? Do tráfico, certo? Toda uma bandidagem, todo um treco envolvido, toda uma máfia envolvida no fornecimento desse treco. Que são elementos de destruição da natureza humana. Né? Então veja, se você fizer um balanço real das drogas, né, você pode fazer a seguinte pergunta para você, né, do ponto de vista espiritual: o que ela trouxe de bom? Fez com que essas pessoas usuárias de droga, faz uma pesquisa, algum amigo seu realmente que foi ou é usuário de droga, vive experiências espirituais elevadas? Espirituais, hein? Não loucura. Eu, na minha pesquisa, não vi ninguém que tivesse. Só vi louco. Só louco e maluco. Tá? Mostrando o quê? Que as viagens que elas causavam não eram viagens espirituais. Pesquisa provou isso. Não eram pessoas que saíam e iam ter contato com inteligências superiores no plano espiritual, no plano astral, e traziam informações que elevavam o teu ser, elevavam a sua consciência, e a sua sabedoria era elevada. E as consequências de pessoas que entravam num processo de decadência pelo vício, pelo uso contínuo dessas drogas, acabavam levando o indivíduo à autodestruição mesmo, a perda total do controle e a dependência total de um processo químico que às vezes é irreversível. Olha, gente, eu vou falar aqui umas palavras de cientistas, de médicos especialistas em cuidar de drogados. Olha o número, vocês vão ficar assustados. Mas menos de 10% das pessoas que vão internadas em clínicas conseguem uma recuperação.
Menos de 10%. A maioria não consegue se libertar nunca mais na sua vida desses estados de desequilíbrio, de dependência. São pessoas que vão ter que ter um acompanhamento psiquiátrico, médico, para o resto de suas vidas. Elas nunca mais serão pessoas ditas normais, entre aspas. É grave. Você concorda comigo que é grave? E aí eu pergunto, cadê os benefícios espirituais do uso dela? Para quem ainda quer defender o uso da droga como expansão da consciência, como elemento de elevação do espírito. Pode esquecer, está provado que não é por aí. Tá? E não tem, segundo as pesquisas médicas e pesquisa científica, uso controlado das drogas, ou seja, doses homeopáticas ou doses específicas que não causam destruição, nem perigo, nem dependência. Não existe isso. É aquilo que eu falei para você. Uma fumada de crack, já era. E muitas mais drogas, né? Drogas energéticas, como êxtase, o cara toma e fica dançando e pulando. Agora eu pergunto, que graça tem você tomar um êxtase para ficar pulando e pulando durante 3 ou 4 dias sem parar? Qual é o teu objetivo de vida? O cara tem que ser muito burro, ele tem que ser muito idiota para gostar de destruir o seu corpo a esse nível. Isso não tem nada a ver com a espiritualidade. Isso tem a ver com a loucura. Isso tem a ver com pessoas que querem usar o seu próprio corpo, sua própria vida, frustrada, sua vida frustrante, sua vida, que não tem onde colocar essa energia. Isso não tem nada a ver com sabedoria, com espiritualidade. Então, eu não vejo graça em você chegar numa festa, né, e passar 2 dias na festa dançando acordado, que nem um louco, usando com aquela cara assim. Depois tem que tomar uma tonelada de água, porque a droga seca o teu fígado até o pescoço, né? Seca teu organismo, né? Você tem que tomar uma tonelada de água, sabe? E aquela música que fica vibrando na tua cabeça, grande avanço espiritual que isso vai causar na sua vida. Para quem acompanha minhas palestras, sabe, né, que eu sempre falo, todo mundo tem o encosto que merece, né? E todo mundo atrai semelhantes. A vibração, as coisas que você atrai no campo espiritual, quando você está assim, um bêbado, um drogado, isso, o que você atrai? E no ambiente físico, quem são seus amigos que estão nessa loucura? Então, você acaba vivendo num ambiente de loucura e não num ambiente espiritual. Não vamos confundir as coisas. Tá? Ok? Muito bem. Vamos falar, antes da gente entrar no aspecto mais transcendental da espiritualidade, como que a droga afeta os campos astrais, os campos biopsíquicos da consciência, né? Porque se fosse só um problema químico, quando o cara morre, ele não tem mais cérebro, certo? Por que o cara continua louco do outro lado ainda? É isso que nós vamos discutir. Tá? Por isso que é um problema sério. Né? Vamos falar então de drogas utilizadas por seitas religiosas. Devido à ética profissional, eu não cito nomes de seitas. Mas todos vocês sabem do que eu estou falando. Tá? Então existe coisas que às vezes vêm de tribos primitivas dos Estados Unidos, né? Vamos fumar o famoso cachimbo da paz. Vocês não têm noção do que tinha aquele cachimbo da paz. Né? Por exemplo, o ópio no Oriente é usado desde muitos séculos atrás. Entendeu? O ópio é usado como um alucinógeno, como algo que dá um barato, fumando, sabe? Você está entendendo? Então, as tribos indígenas americanas, né, na América Central e em muitos lugares, usavam determinadas drogas
alucinógenas ou drogas de efeito, né? Porque às vezes os religiosos defendem, mas isso aqui não é droga, é o poder do vegetal, é dado por Deus, é natural, para que a gente possa expandir nossa consciência. Tudo bem se você pensa assim. Eu sou uma pessoa que nunca precisei de absolutamente nada disso para viver minhas experiências espirituais, para ter coisas. Porque mesmo essas drogas usadas nessas seitas religiosas, né, você não tem controle da experiência. Todas as vezes que você usa um chá ou algo que você fuma, todas as vezes que você usa um elemento, quer que você chame de natural ou não, porque natural não significa absolutamente nada. A natureza tem veneno. Você tem que pegar umas plantas, você morre. Você tomou o chá dela, já era, você morreu. Então não significa que só porque é natural é bom. Tem que tomar muito cuidado com isso. Se você comer comigo ninguém pode, você está morto no dia seguinte, cara. Planta que está no seu jardim. Você está me entendendo? Então não é porque é natural que é bom. Toma cuidado com o que você está colocando para dentro do teu organismo. Então, aí o que é que as pessoas fazem? Vamos entender uma coisa direito. Quando os jovens hippies da década de 60 tomavam LSD e ia curtir o rock. Dançava que nem um louco, tal, para tentar ter sensações diferentes, certo? Nas festas rave de hoje, a moda é o êxtase, certo? Você toma o êxtase e fica lá dançando a noite inteira para viver as sensações diferentes. Se você for numa dessas seitas religiosas, você também toma o chá e fica lá dançando e cantando a noite inteira, cânticos religiosos, cânticos isso. Aí eu pergunto, qual a diferença? Só porque isso está voltado, mas eu quero um contato com Deus, porque eu quero, sabe? Que Deus você quer ter contato? Isso pode ser uma ficção na sua cabeça. Então as pessoas acabam vivendo viagens. Eu conheço pessoas que tomaram essas drogas na minha frente, orientada por um xamã. Aí vem a história do xamã. Orientada por um xamã. E ele vem me contar, nossa, que tal, porque eu tive... Aí tudo que ele me contava nunca batia com as experiências reais que eu vivia no plano espiritual, como é que era o plano espiritual, como são os espíritos, como é que eles atuam. Sabe, na verdade, a droga não abre a sua consciência como você gostaria que ela abrisse. Abrisse teu chakra da terceira visão e você começasse a ver, a ouvir, falar com espíritos. Será que é isso que ela causa? Então, veja bem, eu sou de uma linha espiritual que eu defendo praticamente o ser natural, o mais natural possível. Sem o uso de absolutamente nada químico, nada que seja externo a você. Porque aí você pode estar constantemente no controle. Você está no controle da experiência. Aí quando você está fazendo exercício, a tua visão abre, quando ela abre, você está consciente. Se você vê o espírito, você vê. Se você vê a aura do meu sol, você vê. Você conversa, você tem respostas. E a hora que você quer, você fecha, você para, se desliga, acabou. Volta num estado diferente. Você está no controle. Mas todas as vezes que você toma uma droga qualquer, não importa se é um chá natural, que chá de lírio também é natural. Chá de cogumelo também é natural. Mas esse tipo específico de erva dos religiosos causa um fenômeno que realmente abre. Se fosse assim, todo mundo que tomasse isso aí estava elevado espiritualmente. Eu já tenho tantos amigos, mas que tomaram caminhões e toneladas disso aqui e continuam os mesmos. Nunca viram nada, nunca saíram do corpo. As experiências que essas pessoas têm, elas relatam como se fossem confusões das suas próprias mentes. Eu
particularmente, não sou a favor de uso de aditivos químicos de espécie alguma. Não importa se você é um xamã, se você defende. Eu respeito o teu caminho, eu respeito a tua visão. Tá? E da mesma forma que você vai ter que respeitar a minha também, de eu não ver que é por esse lado que as coisas podem se elevar. Que o indivíduo realmente possa ter controle de sua experiência psíquica. Tá? Mas eu respeito, se você está aí, vai fundo na sua religião, no seu caminho, no seu processo. Mas eu acho que todo mundo tem o direito de ver os dois lados das opiniões, das duas formas. Ok? Vamos lá. Vamos conversar agora sobre os efeitos das drogas no campo biopsíquico. Porque se ela atuasse somente no cérebro, fosse um fenômeno apenas cerebral, após a morte o cara, né? Estou bem, né? Não tenho mais meu cérebro, mas não. Nos centros espíritas, quem trabalha em centros espíritas, como doutrinador de espírito, orientador de espírito, encaminhador de espíritos, vai saber que aparecem muitos, mas muitos indivíduos mortos, usuários de droga. Esses espíritos, né? Esses espíritos continuam, presta bem atenção que eu vou falar para vocês, continuam com a mesma loucura de quando estavam vivos, usando droga. Mas, Laércio, me explica o que aconteceu. E é duro, é duro, é duro. É duro. Você está pensando que 6 meses... Por isso que tem hospitais do plano astral. Porque as pessoas morrem, os distúrbios causados no campo biopsíquico do indivíduo são tão profundos que demoram anos para se recuperar e reestruturar o equilíbrio biofísico. Né? A consciência, gente, a consciência, essa parte consciente que eu estou falando, que nós estamos discutindo há muito tempo, ela é muito delicada vibracionalmente. Qualquer perturbação no campo afeta o equilíbrio emocional e perceptivo do ser. Então, veja bem, quando o espírito está acoplado ao cérebro, vamos imaginar que o cérebro, tá, é uma estrutura. Quando a consciência vibratória está acoplada lá ao cérebro, está lá dentro do cérebro, o espírito está usando o cérebro, existe uma simbiose muito grande entre corpo e espírito. Tá? Então veja bem, vamos tentar entender o funcionamento disso. Então, quando a alma está encarnada, o espírito está encarnado, existe uma simbiose. Vocês têm que entender o que vem a ser a palavra simbiose entre corpo e espírito. Você sabe o que é simbiose? Hã? Em biologia, vocês aprenderam o que é simbiose? Quando vamos supor, você pega um líquen, por exemplo, uma planta. Você viu aquelas plantas que nascem no tronco de uma árvore? Aquelas coisas que o líquen, uma que usa muito isso também é a orquídea. A orquídea, ela usa muito desse artifício às vezes. Ou seja, ela, ao invés de dar na terra, ela faz uma simbiose com uma planta. Você tem uma árvore lá que está vivendo a sua vida, e aí uma outra planta, ela acaba usando a seiva, o poder dessa planta para viver, ela brota aqui. Então ela está em simbiose com essa planta. Significa o seguinte, a hora que essa planta morrer, essa aqui dança também. Você está me entendendo a coisa? Certo? E às vezes, uma harmoniza a outra. Ela não se torna parasita dessa, nem essa dessa. Parasita significa parasitar. Simbiose não. Simbiose é um ajuda o outro para viver. Sabe? Um dá uma coisa, outro fornece outra. É essa troca constante
e harmonicamente eles vivem em equilíbrio. Não é o parasita, não. O parasita acaba matando a outra na parasitagem, certo? Um vírus, às vezes, quando entra num corpo de um indivíduo, ele vai se alimentar do corpo, ele acaba matando o hospedeiro. Isso não é simbiose. Tá? Simbiose é quando há uma união para se viver juntos, né, em equilíbrio e em harmonia. Então, tem muitos casos de plantas, animais, que vivem em simbiose. Por exemplo, a nossa flora intestinal de bactérias é uma simbiose. Porque sem a flora a gente não vive. E sem nós a bactéria também não vive. Nos nossos intestinos, certo? Então essa é uma simbiose boa. Né? Por que às vezes vocês tomam Yakult, lactobacilos vivos, né? Você está tomando bichinho para entrar lá, para ficar lá, encher de bicho a barriga. Entendeu? Por quê? Porque essa simbiose ela é boa. Então veja bem. Na verdade, a simbiose do corpo e espírito é muito bom. Porque quando o espírito está usando o corpo, ele controla todas as funções fisiológicas do corpo. Ele passa a coordenar, tá? Quem veio aqui na palestra O Segredo, que eu discuti muito sobre isso, nós aprendemos que o pensamento é a ação. O teu pensamento e a tua consciência atuam na matéria e atuam no seu corpo biológico. Você atrai aquilo que você está pensando, aquilo que você vibra. Por isso, se você vibrar negativo, um pensamento negativo, o que acontece com o teu organismo? Se detona, se destrói. Então veja bem, quando a consciência está usando o corpo, ela está em simbiose com o corpo. Então vocês vão entender o que eu quero dizer. Aqui está o corpo. A consciência está usando esse corpo. Mas a consciência, ela cria um campo vibratório, porque a consciência você tem que pensar que ela é um ente energético muito amplo. Ela, quando ela vibra as suas emoções, ela vibra todo o ser, todo o corpo. Vibra todo o corpo espiritual, e como você está usando um corpo físico, ele ultrapassa e vibra as células biológicas do corpo. Então isso significa que toda vez que você tem um pensamento de angústia, tristeza, isso afeta todo o seu organismo biológico. Okay? Então vamos pensar no inverso agora. O inverso também funciona. Toda vez que você prejudicar de alguma forma o corpo biológico, ele também afeta o corpo espiritual, porque eles estão em simbiose, estão conectados. Você está me entendendo? Por isso, se você comer mal, comer porcaria, encher a tua cara de porcaria, teu corpo entra no estado de... E isso vai afetar todo o campo vibratório do seu espírito também. Tá? E a tua consciência fica perturbada. Então, por isso que quando você usar um cigarro, você começa a fumar um cigarro, fumar. O teu pulmão começa a estourar, começa a existir o vício. Aí vai existir duas coisas. Você percebe que existe, além de uma dependência bioquímica, existe uma dependência psíquica, mental. Você deseja muito aquilo, não é o seu corpo biológico que está pedindo, é também o seu corpo espiritual. Uma pessoa que é muito sedenta em sexo, não é o corpo dela que está pedindo sexo constantemente, é a... Bem, aí tem os fatores de solidão, de angústia, depressão, que levam o indivíduo a preencher esses estados em comer demais, comer, leva ele a fugir para a bebida, bebe para esquecer certas situações emocionais, usa droga para sair de certos estados emocionais que ele acha deprimente. Então veja bem, o que acontece é que, por isso que aquele provérbio muito antigo dos grandes mestres é corpo sã em mente sã, ou mente sã em corpo são. Aí há equilíbrio. Se uma das duas coisas estiver em desequilíbrio, ambos irão sofrer. E irão sofrer desequilíbrios profundos. Então vamos pensar numa droga. Quando você está ingerindo uma droga, essa droga, ela começa a afetar o teu cérebro. Então seu cérebro não coordena mais certas coisas.
a consciência, quando ela está acoplada, ela perde o controle. A consciência acaba não tendo, a consciência ela entra em colapso também. Certo? Então, esta proximidade do cérebro com o espírito acoplado, com a consciência acoplada, causa perturbação no campo espiritual. Ou seja, na consciência espiritual. E com o passar do tempo, você vê que o indivíduo emagrece, ele usa muita droga, fica magro, ruim, não tem vontade de fazer nada. Toda a vibração mental. Então houve duas coisas. O indivíduo ficou perturbado fisicamente e ficou psiquicamente destruído. Ele ficou fisicamente, psiquicamente, ele ficou destruído. E esse psiquicamente destruído é a parte da consciência espiritual. E o corpo espiritual, olha, o corpo espiritual, que é exatamente aquela aura que você vê. Para você entender o que é corpo espiritual, presta atenção. Vamos supor que eu estou aqui em pé. E eu saio, o meu corpo espiritual, o meu corpo astral, ele sai do físico. E ele fica aqui do lado. Então agora você vai distinguir bem. Tem o corpo físico e o corpo astral. O corpo astral tem os 7 chakras, tem todos os meridianos de energia, tem todo o sistema para ele funcionar e existir, energético. À medida que aquele corpo está sendo destruído, este corpo, quando o espírito está acoplado, ele começa a sugar todas as energias do seu corpo astral. E o seu corpo astral também vai definhando. Ele vai definhando, ele vai ficando muito, muito debilitado energeticamente. Ele fica doente pra caramba. Por isso que tem um hospital no plano astral, porque os espíritos ficam doentes. Está pensando que espírito não fica doente? Fica. E não é só espírito que fica doente depois da morte, não só, não. Tem espírito com 50 anos no astral que fica doente. Se ele bobear lá, ele fica doente também. Aí tem que equilibrar, tem que, certo? Usar as tecnologias lá de cima para botar ele no equilíbrio. Mas que fica doente, fica. Então, por isso, que quando um indivíduo morre de uma overdose, porque ele já vem de um processo extremamente decadente, certo? Ele já vem usando droga, mal, a vida psíquica dele, a vida afetiva dele é uma droga, é tudo uma confusão, ele fica louco, perdido, aí o indivíduo vem, morre nesse estado, certo? O corpo astral afasta-se definitivamente do físico. Então esse cara que está aqui, esse espírito que está aqui agora, morto por uma overdose, ou morto por um processo de deterioração do próprio ser, não é nem de overdose, né? Porque ele começa a usar tanta droga, fica tanta bebida, tanto mal, que ele morre de um problema no rim, morre de um problema no pâncreas, no fígado, certo? Mas, porque, por exemplo, o Raul Seixas, se você vê qual a causa da morte, ele teve uma infecção no pâncreas, uma pancreatite, ele morreu disso. Mas isso não significa que essa pancreatite não veio em função de tudo que ele bebeu, né? De tudo que ele usou de droga, claro, de tudo que ele fumou. É um processo de deterioração do seu organismo a partir do momento do que você faz com o seu corpo. Perfeito? Então, esse espírito ele vai ficar aqui. Ele fica exatamente igual, presta atenção no que eu estou falando, exatamente igual do dia que ele estava morto. Porque quando ele morreu, ele estava mal, os dois corpos estavam doentes ali. Tanto o físico quanto o espiritual. Quando ele morre nesse estado, o corpo físico vai embora para o caixão, né? E esse indivíduo continua do mesmo estado. A mesma dificuldade para recuperar psiquicamente esse indivíduo que a gente tinha aqui, quando botava ele na clínica e os médicos falavam, 10% a gente consegue. No plano astral, ele vai comer um bocado para se recuperar. Demora, gente, demora. Por exemplo, eu fiz uma visita ao Raul Seixas, por acaso, não porque eu fui atrás. Eu encontrei uma pessoa num determinado lugar,
há muitos anos atrás, fazia 9 meses aproximadamente que ele tinha morrido, né? E eu encontrei com ele e ele não estava lúcido. Ele estava ainda bem descoordenado. Se o indivíduo tiver muita força de vontade, deixar que o plano astral realmente o ajude, que as forças superiores o ajudem, for um indivíduo inteligente, uns 3 ou 4 anos ele começa a entrar no equilíbrio. Isso por causa da grande tecnologia que tem no mundo espiritual, que aqui no físico não tem. Aí o cara vai voltando ao equilíbrio. Mas que realmente tem pessoas com 10 anos de plano astral ainda perturbado e confuso por causa do consumo de droga que tem. Tem pessoas com mais tempo? Tem, vai depender dela. Ela que tem que se propor a uma transformação. Como aqui. Porque o plano espiritual, as pessoas pensam que morreu, tudo lá é céu, é paraíso, né? Você continua dependente do seu esforço, do teu trabalho e da tua dedicação para o seu crescimento. As coisas não vêm de graça. Só porque você morreu, tá, agora eu sou espírito. Então você não precisava reencarnar de novo, né? Maravilha, por que reencarnar de novo, né? Por que a reencarnação sucessiva? Porque tem muita coisa que tem que ser aprendida e desenvolvida. Então, o acoplamento com a matéria influencia demais a estrutura bioenergética do próprio espírito. Então, de encontrar centenas e centenas de pessoas, que eu estou dando esse depoimento para vocês. As pessoas continuam mal. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu não vi nenhum usuário de droga, depois da morte, se tornar um guru, um mestre espiritual lá. Sabe? Um ser elevado, iluminado. Porque usou droga. Mesmo que ele tivesse o intuito de elevar a consciência, elevar o meu espírito, sabe? Não acontecia. Então, fundamentalmente, nós temos que tomar muito, mas muito cuidado com as drogas. Se você é um espiritualista, ou se você tem amigos que querem ouvir essa palestra, mostre para ele, para que ele tome consciência de que os grandes mestres, por exemplo, Jesus, Buda, Krishna, os grandes avatares que vieram à Terra, grandes indivíduos de luz, de sabedoria espiritual. E se você vai em qualquer centro espírita, de elevada consciência, onde você tem uma orientação do espírito de luz, nenhum deles vai te aconselhar a usar droga. Mesmo que seja para uma experiência psíquica, ele não vai, porque ele sabe o quão perigoso é, o quanto que você não tem controle, ninguém vai ter controle sobre isso. Aí ele vai falar para você, olha cara, medita, relaxa, vai para a natureza, limpa seu corpo. Ao contrário, todo verdadeiro processo espiritual parte do seguinte princípio, né? Todo processo verdadeiramente espiritual parte desses seguintes princípios. Primeiro, esses dois corpos têm que estar em profunda harmonia. Tá? E para que esses dois corpos estejam em profunda harmonia, para que seja a base do crescimento espiritual, a base tem que haver saúde. Saúde é a base do crescimento espiritual. E para que haja saúde, presta bem atenção no que eu vou falar. Para que haja harmonia entre corpo e espírito, e saúde física, para que haja harmonia entre corpo e saúde dos dois corpos, tem que existir pureza. O que é essa pureza do que eu estou falando? Essa pureza, veja, quando o professor Laércio aqui, eu estava falando sobre o segredo, sobre o filme O Segredo, sobre essa ponte que a ciência e a física quântica está fazendo, ou seja, a tua consciência afeta o seu corpo físico, tudo que você pensa, você atrai, tudo que você vibra, você atrai, certo? Então essa pureza, esse treinamento de pensamento positivo, é para você ter pureza onde? Na mente.
Se tua mente ficar poluída com pensamentos autodestrutivos, com ódio, você vibra essa energia para o meio ambiente, tudo isso volta contra você. A gente discutiu muito profundamente esse poder que a nossa mente tem criadora. Os nossos pensamentos são ação. Você é aquilo que você pensa. Se você pensa que você é um merda, que você é um, né, você é. Você acaba sendo aquilo. Se você acha, eu não consigo fazer nada, eu sou um fraco, não dá certo, minha vida não dá certo mesmo. Aí você atrai essa energia para você, aí que você não sai do buraco nunca. Então isso significa poluição mental. Não tem pureza. Certo? Então você tem que ter pureza na mente. Trabalhar para você controlar os seus pensamentos. Você tem que controlar. Isso é o Tantra. Você tem que controlar as vibrações, você ter uma vida feliz, você trazer felicidade, trazer alegria, paz para a sua vida. E você tem que purificar o seu corpo, cara. Você tem que se policiar muito no sentido do que eu coloco para minha boca para dentro. Aí você vai perceber que tudo que você enfia dentro de você, se você colocar um cigarro, né? Aí você vai ver o quão prejudicial a sua vida espiritual é um cigarro. Se você coloca uma bebida, né? A alimentação também, a própria alimentação da pessoa, se você não observar a natureza dos alimentos, a energia dos alimentos, a vibração dos alimentos, que eu já dei um curso especial aqui sobre alimentação, nós temos 3 DVDs, né? Não, nós temos 5 DVDs específicos sobre alimentação, que vocês podem pegar. Eu tenho um DVD que é só sobre o lado espiritual da alimentação, ou seja, o que a alimentação faz com o seu espírito. Nisso que nós estamos discutindo. Como que uma alimentação à base de carnes, à base de muita porcariada, impede a elevação da consciência, impede a vibração espiritual? Os seus chakras superiores não abrem. Imagine você destruindo o teu corpo com todas essas porcarias e depois você enfia essas drogas altamente potentes, essas drogas químicas, achando que vai abrir teu chakra superior. Não vai. Porque isso faz com que todo o seu corpo seja destruído, seja afetado, e vai causar um profundo estado de desarmonia, não vai haver saúde, e não havendo saúde nem harmonia, jamais pode haver um despertar da espiritualidade, ou do espírito. Não vai, pode esquecer. Todos os nossos grandes mestres, o encontro que nós temos com criaturas de outras dimensões, extraterrestres, seres de outra, todos eles nos ensinam a pureza é a base. Eu tenho que purificar meu corpo em todos os sentidos. E a base da mente é o amor. Você tem que vibrar amor. Amor é a base da vibração mental para que você tenha uma harmonia profunda. Vocês estão entendendo? Gente, isso é a base. Depois de feito a base, aí tem todo um trabalho de treinamento espiritual para você elevar essas forças, para você abrir teus centros. Porque, gente, se fosse tão fácil abrir a consciência, tomando um copinho de uma porcaria qualquer, uma pílula de abertura, pô, que mágico, né? Chega um cara, não, você vai sair do corpo agora, dá uma pílula para sair do corpo. Tá, você toma uma pílula de projeção astral, vou lá viajar, vou para Marte, ver. Porra, é isso que os Estados Unidos estão querendo há milhões de anos, né? Uma pílula mágica que manda o astronauta ir para a Lua, sem gastar um tostão. Com foguete, com perigo, diabo 4, óbvio, né? Uma pílula que tira o cara do corpo vai espionar os russos, os mísseis nucleares russos, as bases nucleares russas, né? Óbvio, é tão fácil. Mas isso mostra que eles não conseguiram com uma pílula fazer isso. Só conseguiu matar o ser humano cada vez mais. Isso conseguiu. Então, o conselho para os jovens que estão me ouvindo, não é só jovem, não, tem muita gente marmanja aí, se destruindo até hoje. O famoso hippie que não deu certo, né? Tá desde a década de 60 enchendo a cara de droga até hoje. E você vai ver como é que ele está legal, né? Você vê pele e osso no cara, o cara está detonado. Ele está vivo, não sabe por quê. Entendeu? Então, você vê esses cantores de rock na televisão que ainda está vivo, o nego tá só falta enterrar, né? Não sei porque está lá. Tem uns que, pelo amor de Deus, né?
Eu tenho visto, às vezes, que eu sou músico, eu gosto de música, mas você vê uns caras, cara. Aí você pode notar que a vibração da música que o cara faz tem a ver com ele, né? Ou seja, a música dele é tão louca, tão perturbada quanto ele sempre foi. Ele não consegue produzir algo realmente de alta vibração espiritual. Não vai. Um roqueiro desse jamais consegue tocar uma música New Age. Não consegue, porque não está na vibração do espírito. E a música New Age seria a música para tocar o espírito, né? Porque o rock e todas as outras músicas para tocar qual área do seu ser? É para tocar os seus chakras básicos. E não para tocar consciência. Né? Então, eu vou ter uma palestra especial aqui sobre a influência da música no caminho espiritual. Pode procurar no nosso acervo aí, de conferências em DVD, que você vai encontrar. Né? Você vai encontrar também uma palestra sobre mantras. O poder da vibração, como a vibração pronunciada, ela atua nos campos energéticos de todos os níveis do nosso ser. Então, gente, hoje nós estamos discutindo sobre o aspecto bioquímico, como a bioquímica do organismo afeta o campo espiritual. Olha, é tão deprimente eu faço um convite para vocês irem visitar pessoas internadas em clínicas para drogado. E quando eles estão internados, eles não estão usando droga. Aí eu convido vocês a fazer uma pesquisa. Investigue, dialogue, converse com pessoas que estão drogadas. É muito simples, conversa com um bêbado que está na balada, que está no boteco. Você vai ver que interessante, né? Como ele é centrado, né? Você vê um bêbado altamente centrado, né? Ele é tão centrado que ele não para em pé. Como é que pode surgir daí uma elevação espiritual? Não tem lógica. E tudo é excesso. Os excessos. Porque se você falar, Laércio, fui lá com meus amigos, tomei uma cervejinha e tal. Você vai ver, não tem problema. Uma cervejinha, todo mundo toma uma cerveja em casa. Quem não toma uma cervejinha em casa? Né? Às vezes toma um copo de vinho, no almoço, na janta. O que você não pode é tomar um garrafão de vinho, né? Tomar uma caixa de cerveja. É isso que os negros fazem. Aí começa a afetar de tal ponto que o seu organismo começa a ser destruído. Né? Porque o cara não se contenta em, por exemplo, cheirar uma vez. Tomar LSD uma vez para ver como é que é. Não, aí ele começa a entrar, não sai mais. Porque parece que aquele estado que a droga leva é muito gostoso, é muito interessante. Porque, na verdade, a vida normal dele é que é uma droga. Entendeu? No estado normal, a cabeça dele é uma droga, a vida dele não tem emoção, ele é um zero à esquerda, nada acontece. Então ele vai procurar emoções. Ele vai procurar sair desse estado. Mas é aí que o bicho se lasca. É aí que ele está muito enganado, porque ele acha que vai para uma grande aventura espiritual e psíquica. Não vai. Ele só vai para a loucura e para a autodestruição. Isso está provado cientificamente e espiritualmente. Todos os grandes médiuns sensitivos e paranormais que nós pesquisamos e a própria orientação dos espíritos dizem que só leva à destruição e após a morte a destruição continua. Quantos indivíduos viciados em álcool morrem e continuam no plano astral louco para beber uma pinguinha? Quantos centros espíritas às vezes você vai, às vezes centro de, não vou dizer o nome da linha religiosa porque não fica legal, que precisa, o médium precisa tomar uma pinga, precisa tomar um chá. Para que você precisa disso? Para que você precisa tomar uma... Você está pensando que o espírito toma um talinho assim? Que um talinho, ele mete a garrafa inteira pro peito. Te juro por Deus, eu já vi cara virar uma garrafa inteira de pinga. Agora me fala, como que está esse espírito no plano espiritual? Agora, você acha que esse espírito vai me orientar? Você acha que eu vou ouvir o que esse espírito tem para dizer? Pode ter certeza que não. Ele está mais louco do que eu.
Porque e outra, depois que o Espírito tomou um puta, aí ele vai me aconselhar? Aí ele vai me dar uns toques? Ah, pode parar. Entendeu? Então, você tem que tomar consciência, tem que botar o Espírito na linha. Falar, pô, sai dessa vida, cacete. Pô, você vai. Pô, então vou beber também, é legal. Vou seguir seu conselho. O Espírito é um bom exemplo, né? Então, no outro lado, cara, se você começa a atrair esse espírito morto, ele quer beber, ele quer beber, ele quer beber. Aí ele começa a sediar e obsediar, olha só, obsediar pessoas que estão no mesmo caminho. Aí o que acontece? Vamos ver o que é o obsediar, a obsessão, né? Ou o chamado encosto. Então você tem uma pessoa normal aqui, que está com o campo áurico dela e ela começa a beber. O grupo de amigos e o ambiente que ela frequenta, ela começa a atrair espíritos mortos, tá? Ainda obsessivos pela bebida e obsessivos pela droga. Porque você veja, da mesma forma que um jovem aqui roubava, matava, quando está naquela abstinência, síndrome de querer mais droga e não tinha dinheiro para comprar, o nego fazia de tudo para conseguir a droga. Tá? Esse espírito continua nessa mesma neura. Então o que ele faz? Ele procura ambientes e pessoas. E quando ele se aproxima, a vibração dele passa para o campo áurico dessa pessoa. Essa pessoa passa a ser, e às vezes não é um, é 3, 4, 5, 10, um monte de espírito obsediando a pessoa. E essa obsessão, ela é vibracional, ela acaba afetando a consciência. E essa pessoa acaba querendo muito, muito, muito usar, beber, usar droga, usar. E não consegue escapar, porque ela está alimentando não só o vício dela. Ela não está alimentando só o vício dela. Ela está alimentando o vício de um monte de espíritos. Vocês não sabiam disso? Vocês nunca tinham falado de obsessores? Que vinham para sugar. E por isso que às vezes é muito difícil você libertar drogado do vício da droga. Porque você teria que fazer 2 tratamentos. Um tratamento na pessoa e outro tratamento nos espíritos. Por isso que nenhuma clínica que trata de drogado, se não tiver uma área esotérica espiritual para limpar o campo astral dos caras ali, o cara não consegue deixar o vício da droga. Então primeiro você tem que levar o viciado num centro espírita e tirar todos os encostos dele. E não deixar ele voltar a frequentar os mesmos lugares que ele frequentava antes e ter os mesmos amigos que antes. Ele não pode ter os mesmos amigos que antes. Que os mesmos amigos ainda têm os encostos. E quando ele chega no boteco, olha, parei de beber, parei de usar droga, viu? Tô careta. Aí os amigos dele falam, não, cara, para com isso, você tá louco, toma um galinha, vai um fuminho aí para você não faz mal não, volta aí. Você fica lá meio balançado. Aí vem aquele monte de encosto que os seus amigos tinham, né? E também que conhecia você já de longa data. Opa, chegou o nosso amigo. Porque, na verdade, o que os espíritos fazem, quando esse indivíduo começa a fumar, eles começam a sentir o gosto do cigarro. Esses espíritos que estão encostados. Eles começam a sentir a vibração da droga que passa do campo áurico desse cara que consumiu para o campo áurico deles. Então ele tem como se ele tivesse naquele êxtase da absorção da droga. É por isso que é explicado, que ninguém consegue explicar. Eu vou contar uma história para vocês. Eu tinha uma amiga, ela era médium, mas ela tinha na época uns 22 anos. E ela era uma médium meio descontrolada, ela não controlava muito bem a mediunidade dela. Um belo dia, né? Isso, o meu amigo me ligou, falou, Laércio, vem aqui em casa que a minha mulher está descontrolada de novo, né? Ela pegou um espírito aqui e tal. Bom, a hora que eu chego lá, se acredita, ela sabe o que ela fez? Ela pegou uma garrafa, presta bem atenção no que eu vou falar, álcool, 96 graus.
uma garrafa de álcool 96 graus que tinha um tanto assim na garrafa, álcool puro. Se acredita que ela virou aquela garrafa inteira, bebeu, 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 acabou aquela garrafa, ela é em pé normal. Álcool puro, cara, se você tomar um treco assim, você vai para o hospital de overdose de álcool. E ela tinha tomado tudo. Quando eu cheguei, tinha um tantinho assim na garrafa. Quando eu tirei ela do transe, que eu tirei o espírito, você acredita que ela estava perfeita, normal, falava, andava, sentava como se nada tivesse acontecido? Eu vou simplesmente fazer pergunta para você: aonde foi a garrafa inteira de álcool? Porque toma um porre de uísque, toma um copo assim de uísque de uma virada só, e vai ver, você fica 10 horas com aquele álcool circulando, aquele fogo desgraçado que não passa nunca. Agora, como é que você me explica que aquela mulher não tinha nenhum, mas nenhum resquício de álcool no seu organismo? Então, tecnicamente, espiritualmente, a gente explica que a quantidade de espíritos que estavam obsediando era tão grande que, à medida que os espíritos sugaram tudo, transmutaram toda a massa energética do álcool e nela mesmo não ficou nada. E se você não perceber isso, você não é você. As pessoas, elas acreditam que são elas, né? Que elas fazem, eu tomo a decisão. Eu falo. Você se esquece que você é um espírito e está conectado com o universo. Você atrai e atrai conexões. Às vezes os seus pensamentos não são os seus pensamentos. Eu que sou médium, gente, você não sabe, às vezes eu estou assim andando na rua, eu começo a sentir umas coisas meio estranhas, começo a ficar meio nervoso. De repente eu falo, pô, por que eu estou ficando assim? Eu não sou assim? Aí eu percebo que não sou eu. Tem gente do meu lado, gente que nervosa, gritando. Espíritos. Aí eu falo, vai procurar a tua turma, não me enche o saco. Né? Que eu brigo com o espírito também. Você não tem noção como eu dou uns... Tem gente, até pensa que eu sou bonzinho. Tem hora que tem espírito que me enche o saco. Fala, vai procurar a sua turma, me enche o saco, sai de perto de mim, vai catar coquinho. Tem hora que você não aguenta com o espírito. Porque tem espírito tão saco que na hora de você falar, você fala, ai bem, vai, começa a encher o saco, tu brigar com você, vai catar a tua turma então, vai buscar. Sabe, porque você tem que entender que espírito ele é uma pessoa comum, como você. Que tem pessoas que nesse mundo aqui, se você não der uma dura nele, só te enche o saco. Por exemplo, eu sou professor, eu sei disso. Quantas vezes eu dando aula em sala de aula, precisava pegar o aluno para o escolarinho e jogar para fora, cara. Porra, porque o cara era uma mala, não, sabe? Você está entendendo? Quantas vezes eu digo fazer isso? Hoje faz uns anos que eu não dou aula para esse tipo de gente. Mas a minha vida foi, sabe? Pô, hoje em dia a gente sabe como é que é. Eu dava aula para colégio de alto nível ainda, cara, cursinho, né? Eu tinha que pegar aluno, tem hora que eu tinha que mandar o aluno embora nos tapas, porque não tinha jeito para trabalhar com o cara. Agora você imagina espírito como enche o saco, então. Então, você tem que aprender a lidar com as coisas e entender como é que o plano espiritual funciona e como é que as nossas conexões realmente funcionam. Então, para resumir esse nosso trabalho de hoje, a conclusão profunda é, a própria palavra já diz, droga é uma droga. Se você puder ficar o mais longe possível das drogas, fique. Por quê? Quanto mais perto você ficar de pessoas viciadas em droga, amigos, tal, você vai ficar influenciado pelo campo vibratório dessa energia. Sai fora. Esse tipo de gente nem é bom para você ser amigo. Porque não está no teu caminho, não é o teu caminho, não é a tua proposta de vida. O espiritualista, ele tem que partir do seguinte princípio. O caminho espiritual é o caminho da pureza interior, da leveza interior. Isso não precisa falar de religião, não tem nada a ver com religião. Eu nunca preguei nenhuma religião aqui no meu trabalho. Eu simplesmente prego o crescimento espiritual do ser, independente de religião.
a droga está provada do ponto de vista científico, do ponto de vista médico e do ponto de vista esotérico e espiritual, que ela não serve para nada. Muito pelo contrário, ela é um atravanco do progresso espiritual da humanidade. E o fato dela ser explorada pela elite mais decadente do nosso planeta, são as máfias, que só estão interessadas na destruição, no dinheiro, não estão preocupadas com a sua saúde, com o seu bem-estar. É o tráfico, alimenta bandido, alimenta assassino. Você contribui para toda essa energia do planeta, quando você está nessa jornada, você está nessa vibração. Porque o consumidor de droga, quer ele queira ou não, ele tem que se envolver com bandido. É ou não é? Onde você vai comprar a droga? Quando você vai comprar a droga, você já está se envolvendo com bandido. E quantos indivíduos que são usuários de droga apenas, mas não é bandido, ele é usuário, mas acaba sendo morto pelos bandidos porque não paga a droga. Usuário, mas vício não mata. É um círculo que cria uma energia tão ruim fisicamente e cria essa energia tão ruim a nível astral. Se cria toda essa energia ruim astral, eu pergunto, o que é que você está fazendo aí? Se você não é um cara inteligente, você não acha que você é um sábio, sai fora então. E fala para você mesmo, o que você conquistou com isso até o dia de hoje? E você vai ver que você não conquistou absolutamente nada. Ah, mas eu já sou macaco velho, cara, eu sei usar droga. Ninguém sabe usar droga. Não importa se as doses são homeopáticas ou se você é equilibrado, você está se destruindo, cara. Você não sabe a que nível você está se destruindo. As pessoas que usam droga, elas são muito ignorantes da estrutura molecular da droga. Elas não sabem o que está acontecendo no seu interior, no seu organismo físico. Aí depois aparece um câncer, aí depois aparece um deterioramento no baço, no intestino, no rim, no pâncreas, e você não sabe por quê. Aí você fala, mas eu usava droga consciente, eu sabia usar, sabia uma ova. Você nunca soube usar. Você era um indivíduo do sistema. A energia do sistema fez você cair nesse caminho, nesse processo. E está provado, todo mundo morre disso aí constantemente. Se destrói, a química é violenta. Tá? Por isso eu prego. Quem conhece o meu trabalho há muitos anos, há mais de 30 anos que eu tenho uma academia de Kung Fu, uma academia de Tai Chi Chuan, Yoga, eu prego o trabalho da purificação do ser, da perfeição do corpo, do movimento, da consciência através das práticas espirituais, das práticas das artes marciais, do Tai Chi, do Kung Fu, do Yoga. Eu prego alimentação natural, a limpeza do seu organismo, da mais forma possível. Então, quanto mais equilibrado você estiver, mais harmonizado, fica mais fácil as forças da luz, não essas forças das trevas, esses encostos, mas você atrair espíritos de luz ao seu lado, você atrair espíritos em harmonia ao teu lado. Esta influência psíquica dessas forças superiores vai fazer sua vida se elevar, vai fazer seus potenciais psíquicos se abrir. Aí sim você vai ter uma viagem verdadeira. Você vai ter um contato verdadeiro com as forças superiores. E não uma loucura que a droga te leva. E não se esqueça, os mestres espirituais só vão dar contato e abertura da consciência quando você estiver pronto. Sua consciência vai abrir quando você estiver pronto, não queira abrir antes. Se abrir antes, você vai ficar com medo do espírito, com medo de um monte de coisa que acontece, porque você vai ficar louco com a coisa. Isso é loucura do médium também. Você tem que abrir a consciência depois de um treinamento interior, depois de muito estudo, de muita preparação. Aí a consciência abre, você conversa com o espírito numa boa, você dialoga com ele, você aprende com ele. Você está pronto para esse salto quântico de sua consciência. Não vai existir nenhuma mágica, cara. Alguém que vai dar uma pílula para você e vai jogar você fora do corpo. Alguém que vai dar uma pílula para você, fala, toma isso aqui, você faz uma puta viagem, cara. Vai fundo.
Só que depois não fica me enchendo o saco pedindo socorro para sair do buraco. Porque a maior, todos os drogados são assim. A hora que eles estão lá no fundo do poço, na mais profunda fossa, ele fica implorando ajuda para sair do buraco. É duro tirar o cara de lá. Aí você tem que ter pessoas especializadas para fazer isso. Por exemplo, eu não sou um cara especializado para trabalhar com drogado. Não sou. Você está entendendo? Você tem que ter médiums, você tem que ter terapeutas especializados em fazer esse tipo de trabalho. E é uma obra dura, muito dura. Tanto astral quanto física. Então essa é a minha opinião, tá ok? Para mim, o verdadeiro progresso espiritual só acontece através da pureza. A pureza do corpo, a pureza da emoção, a pureza do espírito e a pureza da alma. E o verdadeiro salto quântico acontece no estado de amor, onde você vibra amor a todas as criaturas, a todos os seus semelhantes. Esse é o estado onde a verdadeira abertura psíquica pode acontecer. Num estado de amor mesmo. Você vibra esse sentimento mais profundo que o ser humano pode vibrar e emitir. É um amor cósmico para todas as criaturas. Tá ok então? Então muito obrigado, boa noite e até um próximo encontro.